a série Romanos, capítulo 15, versículos de 14 a 21. Mas hoje nós vamos pegar os versículos 18, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 15, 18, a partir do 18. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. A gente está aqui pregando uma série de mensagens, marcas de ministério autêntico. Na primeira mensagem, nós falamos sobre o ministério de uns aos outros, que esta é a primeira marca do ministério autêntico, é um ministério que reconhece e estimula o ministério de todos na igreja. Essa é a primeira marca. A segunda marca falou e tratou sobre ousadia e franqueza, que o ministério autêntico, ele é franco, ele é ousado, e lembrando sempre que o ministério não é a igreja ou o ministério do pastor, mas o ministério de todos nós, porque o ministério é de todos. E hoje nós vamos falar sobre a terceira característica, a terceira marca do que é um ministério autêntico, que é foco. Porque foco, querido, é algo que é extremamente importante em tudo que nós fazemos. Quando a gente não tem foco, onde quer que a gente chegue, chegamos bem e nós estamos bem resolvidos com o que a gente vive. Na verdade, viver sem foco, você diminui o teu potencial de construir, de edificar, de chegar, de melhorar. Por quê? Porque você pode passar um determinado período de tempo, e talvez você passou o ano de 2025 todo, você não chegou em lugar nenhum, você não construiu, você não melhorou, você está vivendo a mesma coisa na sua vida, e simplesmente você está satisfeito. E por que você está satisfeito? Porque você não teve meta, você não teve foco. O foco, querido, nos revela metas, submetas, etapas, estratégias para a gente conseguir alcançar. Sem um foco claro na sua vida, as coisas apenas acontecem ao acaso. Eu preciso de sonhos, eu preciso de foco. E saber o foco é saber aquilo que é mais importante naquele momento na sua vida. Sem foco em encontrar um homem de Deus com as características de Deus, uma menina de Deus pode se envolver com um traste, dizendo que foi Deus que mandou. Por quê? Porque ela não tinha um foco. Ela não tinha um foco para saber quais eram as características de um homem de Deus. O que ele precisa ter? Ele precisava ter a palavra de Deus no coração, ele precisa ser um homem de oração, ele precisa ter ousadia, ele precisa ter fé, para que ele seja considerado um homem de Deus. Ele tenha Jesus, não uma religião. E ela, porque não tinha foco, se envolveu com um traste. Aí você vê, casamento já é tão difícil com gente de Deus, imagina quando você casa com alguém que não é de Deus. Sem foco, querido, na sua vida profissional, sem saber aonde você quer chegar, seus dias eles são pouco produtivos. E o que mais tem é gente perdendo tempo na vida sem foco, sem saber onde quer chegar, sem saber o que fazer na vida profissional, porque ele não considera os dias dele improdutivos. Por quê? Porque ele não tem meta, ele não tem foco. Ele acha que as coisas vão acontecer sem que eu faça alguma coisa.
Desliga o celular aí, meu irmão, presta atenção aqui. Então, a gente precisa saber onde nós vamos chegar. A gente precisa ter foco nas coisas que a gente vai fazer. O cara passa o dia de papo furado no WhatsApp, rodando a tela do computador, chega no final do dia, não alcançou absolutamente nada, e acha que viveu aquele dia. Ele não viveu, ele não empreendeu, ele não realizou, ele não construiu, porque ele tinha um dia sem propósito. A pior coisa que a gente pode ter na nossa vida é viver dias sem propósito. Dia que eu acordo sem propósito para aquele dia, sem saber o que eu vou fazer. Pode reparar, o dia que você mais vai ser um dia que você vai se sentir realizado, é aquele dia que você acorda sabendo que você tem que ir no banco, que você tem que resolver um problema na prefeitura, que você tem que resolver um problema não sei aonde. Você vai fazer tudo, por quê? Porque você sabe o que você tem que fazer. Mas o dia que você não sabe o que você vai fazer, você passa o dia na internet, na televisão, de papo, no WhatsApp, seja lá o que for, e você perdeu aquele dia. Você perdeu aquele dia, um dia que podia ter sido usado por Deus, um dia que você podia, sabe, ganhar alguma coisa para você, para sua família, para sua profissão como pessoa, e você não fez. Tudo isso, querido, acontece porque quando não temos foco, qualquer lugar que nós cheguemos é linha de chegada. Sem foco, sem metas, a gente faz igual Dilma Rousseff. A gente não vai estabelecer uma meta, mas quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta. O pessoal ri, né? Tira sarro da Dilma. Mas quantos de nós temos feito exatamente o que ela disse? Ela traduziu a alma do brasileiro, ó, Dilma Rousseff, filósofa. Traduziu a alma do brasileiro, que vive sem meta, mas sonhando em dobrar a meta quando chegar na meta. Que vive sonhando com coisas grandes, mas não se concentra em coisas pequenas que vão edificar para que ele alcance as coisas maiores. Quantos eu conheci que só foram correr atrás de aprender um idioma a hora que perderam oportunidade no trabalho porque não sabia aquele idioma? Quantas pessoas eu conheci, e eu lido com isso o tempo todo, todos os dias batem pessoas na minha porta, lá no meu curso, falando, preciso aprender Power BI para ontem, porque eu fui numa entrevista essa semana e não consegui entrar porque eu não sabia Power BI, eu não sabia Excel avançado, eu não sabia mexer no computador, eu não sabia. Meus irmãos, oportunidades que nós perdemos, que podem nunca mais bater na nossa porta. É preciso que nós tenhamos foco, metas em nossas vidas. Meta para adquirir uma casa, meta para casar. Quem não estabelece meta para casar, não casa, vai vivendo. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Pode reparar, o sujeito fica namorando 8, 9, 10, 11 anos, não casa, porque não tem meta. Aí ele divorcia, sai fora desse namoro, em 3 meses está casado com outra. Pode reparar, eu conheci um monte assim. Por quê? Porque a outra foi mais esperta que você, meu bem, estabeleceu meta. Vou namorar, mas temos que casar em tantos meses e tal. E aí casou. É preciso que nós tenhamos foco, mas não só foco nessas coisas, porque o ministério autêntico, e eu estou falando foco de um modo geral, para vocês entenderem, mas nós estamos tratando sobre um ministério autêntico, e o ministério autêntico, ele tem que ter foco, porque não é possível fazer tudo, querido.
Vamos ler de novo o texto que nós acabamos de ler, Romanos 15, 18. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os, vamos ler juntos? Olha o foco de Paulo aqui. Olha o foco de Paulo. Gentios, não é pessoa gentil. Gentios são aqueles que não são judeus. Portanto, nós, ou como diz a Rosângela, nozes. No início do ministério de Paulo, ele não sabia muito bem a quem ele deveria pregar. Paulo começou o ministério dele muito empolgado. Ele estava atirando para tudo quanto é lado. Você vai ver Paulo, se você ler Atos, você vai ver Paulo indo em tudo quanto é sinagoga, discutindo com os judeus. Ele tinha um chamado feito pelo próprio Jesus. Jesus apareceu para ele ressurreto no caminho de Damasco. Mas esse homem, que Jesus aparece para ele e chama ele para o ministério, ele saiu atirando para tudo quanto foi lado, e saiu batendo cabeça, como muitos de nós temos feito. Cada um de nós, querido, tem um chamado da parte de Deus. Cada um de nós tem uma missão dada por Deus. Tem uma palavra de Deus em Tiago, fala que o Senhor não abençoa quem tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. Deus não se mete nisso. Ele só abençoa quando tem foco. E deixa eu falar um segredo para vocês que eu tenho descoberto na minha carne. Porque a gente pensa que andar com Deus é que nem você andar com o pé de coelho, com a ferradura. A gente acha que porque a gente ama Deus, tudo nos vai bem por isso. Não é assim, queridos. A gente precisa, nós somos abençoados, temos a salvação, temos. Mas há coisas que Deus precisa fazer na nossa vida, que Ele só vai realizar quando nós tivermos foco. E Ele vai desenvolvendo foco em cada um de nós. Enquanto o teu pé estiver no Egito e outro em Canaã, você não tem nenhum dos dois, nem Egito nem Canaã. Enquanto o teu pé, você não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, Deus não está em nenhum dos dois. Enquanto você não souber o que quer, a palavra de Deus fala sobre oração, ela fala assim: bata e abrir-se-vos-á, busca e achareis, não é assim? E ali no original é continuidade, é bater até receber, é buscar até receber, é bater até que seja aberto. Mas as pessoas não entendem isso e acham que as bênçãos de Deus vêm automaticamente. Não é, você precisa agir, você precisa ir em cima. Você precisa querer e buscar, porque se você não buscar, tem coisa que você não vai receber. Enquanto a gente não reconhece nosso chamado, que é uma meta, um foco, nós teremos muitos problemas e não prosperaremos naquilo que nós fizermos. Eu lembro de uma conversa, uma coisa que aconteceu na nossa igreja, depois de uma conversa que eu tive com o Alexander, e eu acho engraçado que o Alexander fala de coisas da igreja dele lá do Rio, que é muito parecido com a nossa igreja aqui, e eu lembro de uma época que a nossa igreja abraçava demais, e um belo dia, chegou uma pessoa criticando, porque, pastor, esse negócio de ficar abraçando demais não dá, pessoa visitante. Querido, deixa eu falar uma coisa com você, você nunca vai agradar todo mundo. Não tem possibilidade de se agradar a todo mundo na sua vida.
Não tem como você agradar todo mundo no seu trabalho, não tem como você agradar todo mundo na sua família, não tem como você agradar todo mundo na igreja, não tem. Você tem que saber o que você quer. Qual é a sua meta? Onde você quer chegar? Qual é a estratégia que você quer desenvolver para você chegar naquele lugar? E correr atrás. E ir adiante, sabendo que você tem a bênção de Deus, e buscando a bênção de Deus em cada passo que você vai dando. Um processo que vai desmanchando nossas crenças. É um processo esse de ter a meta e caminhar, e descobrir nosso ministério, que vai tirando as nossas certezas, porque Deus vai operando enquanto a gente vai caminhando. Foi assim com Paulo. Certo dia, depois dele se desgastar com o foco que Deus não tinha para ele, finalmente ele achou o foco dele. E muitas vezes você está aqui hoje, você não sabe qual é o seu foco, você não sabe o que fazer. Você só precisa ter consciência que a hora que você conseguir seu foco, saber o que Deus quer de você, e você ir nessa direção, Deus estará com você. Ele não abre o mar para quem não está indo para Canaã. Deu para entender? Ele não fere a rocha e solta água para aquele que quer voltar para o Egito. É só diante daquele que vai caminhando naquilo que Deus quer. E foi o que aconteceu com Paulo. Enquanto ele estava batendo cabeça, nada acontecia. Mas olha o que Paulo fez. Você vê lá em Atos, capítulo 18, a partir do versículo 4. Todos os sábados, olha o que Paulo fazia. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, ou seja, todo dia, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os... Eu quero ouvir vocês. Irei para os... Então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a... Quero ouvir vocês. Foi para a... que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Meu Deus. Paulo, ele estava ainda impregnado pela mentalidade religiosa que ele tinha que estar na sinagoga. E ele ficava discutindo, e ele se debatia, ele se desgastava com aquilo. Até que ele chega uma hora e fala o que Deus já queria para ele desde o início. Vou agora para os gentios, não quero mais perder meu tempo com os judeus, não vou ficar mais indo em sinagoga. E foi para casa, abriu um PGM do lado da sinagoga, na casa de um cara chamado Tício. Como é que é o nome? Tício. Mas por que ele queria sinagoga? O que fazia Paulo querer ir para a sinagoga? Talvez ele achasse que por ele ter acesso ao sumo sacerdote, lembra que ele pegava a carta do sumo sacerdote para levar e prender os cristãos? Talvez ele achasse, porque ele era influente no judaísmo, estudado, reconhecido. Talvez ele achasse que porque ele cresceu aos pés de Gamaliel e conhecia, e ele mesmo disse que dos fariseus era o mais que obedecia. Ele achasse que por esses predicados, talvez ele achasse que por essa formação, ele seria mais útil para Deus, indo até os judeus, evangelizando os judeus, pregando Jesus dentro das sinagogas.
Mas não, querido. Na verdade, o que Paulo estava fazendo era se meter no chamado dos outros. O que ele estava fazendo era pegando um foco que não era para ele. Os irmãos me conhecem e sabem que eu acredito que tem que ter muitas igrejas. Quem já fez o plug comigo sabe que a gente fala lá da multiforme sabedoria de Deus, ou seja, precisa ter muitas igrejas e muitas igrejas diferentes. O pessoal critica demais, porque a igreja tem parede preta, porque a igreja, aí os que são mais moderninhos já criticam os tradicionais, porque aquela igreja tradicional tem órgão, porque aquela igreja lá tem coral, e fica um metendo pau no outro. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, é necessário que haja muitas igrejas diferentes. O que não pode ser diferente é a pregação do Evangelho. O que não pode ter é heresia. Agora, a forma como a igreja se comporta, se organiza e faz, precisa ser diferente. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Se aquela comunidade é uma comunidade simples, quem prega a mensagem, ele tem que ser extremamente simples. Não tem problema ter erro de português, não tem problema fazer colocação. O que ele não pode é pregar o evangelho que não seja evangelho. Se naquela outra, imagina, estou pregando para estudantes da USP, eu tenho que ter um tipo de ministério que vai atingir aqueles irmãos. Eu estou com, sei lá, no meio eu sou um missionário, estou indo no meio dos Burkina Faso, irmã Eliane. Você quer que a pregação em Burkina Faso seja a mesma que acontece aqui na nossa igreja? Meu irmão, acorda. Cada um tem uma meta da parte de Deus, cada um tem um foco da parte de Deus. Não existe certo nem errado. A única coisa certa é a palavra de Deus, dela não podemos fugir. Mas o restante vai ser diferente. Aí tem gente, porque não canta cantor cristão. Meu querido, acorda. Não devemos criticar quem canta, mas também não critique quem não canta. Porque daquela igreja o irmão entra de bermuda, aquela outra não pode. Deixa cada um viver do jeito que quiser, sendo com decência. Deixa cada um viver do jeito que quiser. Eu lembro quando começou, né? Tem uma igreja aí, não vou ficar falando o nome e tal, mas que botava uma prancha em cima do púlpito, e o pessoal metia o pau porque botava prancha. Tem uma coisa na Bíblia que proíbe você botar uma prancha e apoiar a Bíblia em cima? Então as pessoas se ligam em coisas que não tem absolutamente nada a ver. Agora, você está ensinando que há outro mediador entre os homens e Deus, e que não é Jesus, aí pegou, porque você está contrariando a palavra. Se está te ensinando que você tem que ficar repetindo, hoje lá no Alfa nós falamos sobre isso, né? Repetindo a oração, que no mesmo lugar, em Mateus 6, Jesus fala, não façam como os pagãos que ficam repetindo e achando que por muito falarem serão atendidos. Então, querido, Jesus já tinha pregado para os judeus. Aliás, Jesus ele tinha foco total no ministério dele e ensinava os discípulos a irem em direção ao foco que ele tinha. Você pega, por exemplo, Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, parece que Jesus, ele fazia porque ele era Deus, tinha uma organização. Jesus, ele tinha um foco, ele tinha meta, ele sabia o que ele fazia. Ele fala assim, Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam nem entrem em cidade alguma antes dirijam-se às ovelhas perdidas Olha o foco de Jesus. Era totalmente diferente do de Paulo. Não no sentido da mensagem, mas as pessoas que eram objeto da mensagem. Jesus era para os judeus. Paulo
tinha que pregar aos gentios. É isso que acontece, querido, com muita gente, quer se meter no chamado do outro, quer o foco do outro para si. Está lá as crianças abandonadas, ninguém quer saber. Mas aí alguém se levanta, começa a abençoar as crianças, começa a organizar as crianças, começa a fazer, o outro já quer botar o bedelho. Está lá os jovens, ninguém quer saber dos jovens. Alguém se levanta, começa a falar dos jovens, começa a organizar, levanta alguém para falar mal. Estava lá os meninos, todo mundo parado, sem fazer nada, levanta um, começa a organizar o futebol dos meninos. Mas eu acho que devia ser assim. Você não acha nada, querido. Você tem que se meter naquilo que é teu foco. Descubra teu foco. Para de se meter na área que não é sua, meu irmão. Por que você está se metendo naquilo que não é para você? Meu irmão, você tem um chamado, um foco estabelecido por Deus. Já pensou? Chega o anjo e fala para Maria: Maria, agraciada, de você virá o Salvador. Maria chega e fala assim: seja conforme a vontade do Senhor na minha vida. Aí Maria chega, já pensou Maria chegando e falando assim: não, eu não quero não, eu quero abrir o mar, porque abrir o mar é bonito. Eu quero tocar na rocha e sair água. Não, eu quero ser aquela que vai fazer muitos milagres. Me diga um milagre que Maria fez na Bíblia, meu irmão. Me fala um milagre. Não tem. Você sabe qual era o chamado dela? Sabe qual era o foco dela? O foco dela era conceber e criar o Salvador do mundo. Deu para entender? Imagina ela querendo se meter na área que não é dela. E José? A pessoa José falou assim: não, pai do Salvador, não, eu quero ser um profeta, eu quero ser aquele que vai profetizar e que vai botar ordem nessa nação, eu quero aquele que vai ser tomado pelo Espírito e vai revelar coisas que são incríveis. Não, meu querido, o chamado de José era ser pai do Salvador. Não estou chegando no Natal. O pessoal lembra de Papai Noel, lembra de árvore, lembra de luzinha, lembra de não sei o quê, mas a gente esquece que a história do Natal foi principalmente uma história de obediência e foco. Um foco que, se não tivesse acontecido, o Salvador do mundo não tinha se desenvolvido, porque para ele morrer, ele teve que nascer. Amém? Só que as pessoas ficam nessa história de querer realizar aquilo para as quais elas não foram chamadas. Você já descobriu seu ministério, meu irmão? Você já sabe o foco do teu ministério? Vou perguntar mais: qual é a sua meta para 2026? Porque talvez para Deus te usar, Ele quer que você realize alguma coisa na sua vida pessoal em 2026. O que você vai realizar em 2026? Ou você está aqui achando, você já está com uma certa idade, você já está com uma certa posição, não tem mais nada para Deus fazer na minha vida. Pelo amor de Deus, Moisés começou a ser usado por Deus aos 80, querido. Aqueles que esperam no Senhor subirão alto como águias. Aqueles que esperam no Senhor, até os jovens correm e se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. E assim vai. Estou falando que você vai acertar em tudo? Não vai acertar em tudo, mas você precisa confiar em Deus. Qual o seu foco para a sua vida profissional? Qual o seu foco na sua família? Qual o seu foco ministerial? Ou você vai continuar vivendo sem servir ao Senhor? Lembra da primeira mensagem, que o ministério é de todos? Nossa igreja tem foco.
Nosso foco são aqueles que não conhecem a Cristo de maneira íntima. Muitos são os religiosos. Você perguntar, crê em Deus? Creio. Crê em Deus? Creio. Mas você perguntar, você tem intimidade com Deus? Tem gente que não vai saber nem o que é isso. Vocês lembram da nossa missão? Quem já fez o plug sabe. Quem já entrou curiosamente no nosso site sabe. Viver e compartilhar a amizade de Jesus Cristo. Pressupõe o quê? Eu quero ser amigo de Cristo antes de qualquer coisa. E eu quero compartilhar a amizade que eu tenho com outras pessoas, visando torná-las discípulos. Discípulo o quê? Imitador. Imitador de quem? De Cristo. E o imitador de Cristo, ele vai se capacitando para depois ele fazer isso com outros. E a nossa estratégia é que façamos isso através de pequenos grupos de multiplicadores. Esse é o nosso foco, essa é a nossa meta. Trabalhamos para isso, existimos para isso. E se estamos focados nisso, não faz sentido, por exemplo, porque quando a gente não tem foco, lembra que eu falei, qualquer lugar que você chega está bom, qualquer forma de fazer está bom. Mas querido, quando a gente sabe o que a gente quer, quando eu falo assim, talvez você vai pensar assim, quando eu falo assim, não convide pessoas de outras igrejas para virem aqui. Se concentre naqueles que não têm intimidade com Cristo. O cara pode até ter uma religião, mas ele não conhece Cristo, então você convida. Mas o cara que é de outra igreja não é nosso foco. Não são esses que queremos alcançar. Pastor, é muito arrogante da tua parte. Não, querido, é foco. É muito lindo você entrar e uma igreja está cheia, lotada. Aliás, as pessoas gostam tanto disso. Mas o nosso foco não é esse. Nosso foco é fazer o que nós fizemos esse ano. Batizamos quantos irmãos aqui, meus irmãos? Quantos irmãos aceitaram a Cristo através do ministério dessa igreja? Quantos irmãos aceitaram a Cristo lá no Alfa? Quantos irmãos foram se aproximando de Cristo? Este é o nosso foco. Pregar o Evangelho a toda criatura. Se estamos focados, falamos de Jesus e convidamos aqueles que ainda não o conhecem. Você quer ver o maior sinal? O pessoal acha que eu fico bravo, né? Que outros irmãos vão em outras igrejas. Eu não fico bravo não, meu irmão. Apenas me dá uma radiografia. Se você foi numa outra igreja, porque lá, por exemplo, foi um cantor famoso, beleza. Eu só acho estranho você ir lá no cantor famoso, colocar nas redes sociais, e você nunca colocar um versículo bíblico, ou um culto aqui da nossa igreja, ou quem quer que seja. É só isso que eu acho estranho. Mas eu não acho não. Uma pessoa... Agora, pessoal, hoje eu vou faltar no culto da nossa igreja, porque eu vou em outro culto, vou lá na igreja tal. Já sei que está fora do propósito, não sabe, não tem foco, atira para todo lado. Vocês fazem ideia da quantidade de convites que eu recebo para pregar em outras igrejas aos domingos? Eu nunca vou, para não falar que eu nunca vou, este ano eu fui. Porque Deus mandou eu ir. Porque normalmente eu não vou. Fui lá na igreja do primo da Marina, que eu nem sabia. Encontrei todo mundo lá, Marileia, Marisa, Marina. Eu nem sabia. Eu fui. Um domingo. Mas meu coração apertado, porque eu devia estar aqui. Vocês entenderam? Porque nós temos propósito. Sabe o que eu pensava? Meu Deus, e se tiver um visitante lá, que eu gostaria de apertar a mão dele? E se tiver alguém lá precisando de uma oração? E se tiver alguém lá que precisando de uma palavra? E se tiver alguém lá precisando de um conselho? E se tiver alguém lá... Porque quando a gente tem meta, tem foco, é assim, querido. Quando estamos focados... Não entendemos a ação social que nós temos como só uma ação social, mas como um caminho, uma ponte para nós alcançarmos pessoas que não conhecem.
Por exemplo, eu não vou lá não gosto de ação social. Tudo bem, talvez não seja o seu chamado. Mas eu não estava aqui visando, viu? Porque nós vamos dar presentes para as crianças. Isso é só uma chamariz, querido. Porque vai ter teatrinho, vamos divertir a tarde das crianças. Desculpa, eu tenho mais o que fazer do que entreter alguém. Mas se nós estávamos ali entretendo, usávamos isso como isca, para que aquelas pessoas ouvissem a palavra de Deus. Deu para entender? Quando fazemos, por exemplo, o teatro Jeová Nissi, o pastor faz isso para encher a igreja, porque é lindo ver a igreja cheia. Desculpa, meu querido, é bonito, o meu coração se alegra, mas o meu principal objetivo é que pessoas que não conheçam a Cristo, conheçam naquele evento. Aí tem gente no nosso meio que não entende isso, fala assim, eu não gosto de teatro. Mas quem disse que é para você gostar, meu irmão? É para você convidar seu vizinho, convidar seu parente, convidar seu amigo, convidar para quê? Para que eles venham conhecer a Cristo, para que eles venham experimentar a palavra de Deus. A gente vê a ação social como uma chance para apresentarmos a Cristo. Tem gente cobrando que a gente tem que ir lá no Jeová Nissi, lá em São Paulo de novo, né? É legal, é bênção, vamos nos divertir, vamos, mas vamos nos divertir convidando pessoas para irem com a gente, levando um amigo, levando um vizinho, levando alguém. Na festa do amigo, idem. Pastor, eu não gosto não, negócio de churrasco, negócio de piscina, tem gosto para tudo, né, meu filho? Eu gosto. Mas quando nós fazemos a festa do amigo, na terça-feira de carnaval, não é só para a gente se divertir, meu querido, é para a gente compartilhar a palavra de Deus com aqueles que ainda não conhecem. Quando estamos focados, deixamos nosso interesse em segundo plano, focamos nos gentios que estão longe de Cristo. Abrimos mão de ficar um dia na semana rolando a tela do computador e liderarmos ou abrirmos nossa casa para nós termos um pequeno grupo multiplicador. Quando estamos focados, não cumprimentamos nossos vizinhos apenas para sermos simpáticos, mas para a gente nos aproximar deles e convidarmos eles para um PGM que vai ter na nossa casa ou na casa do vizinho, enfim. Para concluir, queridos, sem foco não alcançamos êxito em nada. Você precisa ter, querido, a marca do foco na sua vida, em tudo o que você fizer. Porque se você não tiver foco, você vai passar o dia jogando videogame. Anos e anos, sem nunca chegar em lugar nenhum. Você vai passar a vida falando mal da vida dos outros, sem nunca alcançar nada na sua vida. Sem foco, você pode vir aqui todo domingo, sem nunca ser de fato abençoado por Deus nessa terra. Para de se distrair, meu irmão. Para de aceitar a distração de Satanás na sua vida. A maior arma que Satanás tem usado hoje é a distração. Pessoas distraídas. Pessoas que aceitam mudar de... Estou falando que é fácil? Não. Hoje a gente trabalha assim, né? Está lá com o computador, está fazendo alguma coisa, aí você está concentrado numa coisa, daqui a pouco chega uma mensagem, dá vontade de ver, eu não vou. Daqui a pouco aparece o aviso, chegou e-mail, eu não vou, eu vou concluir essa etapa primeiro. Porque se eu não fizer isso, o dia que eu não acordo com a minha meta de ler a Bíblia e orar, passo o dia e eu não leio e não oro. Se eu falar assim, hoje vai ser a hora que der, eu quebro a minha cara, porque passo o dia e não dá. E para minha surpresa, eu passei muito dessas horas rodando a tela do computador, do celular. Davi se distraiu na sacada do palácio, e por conta disso ele viu Batseba, pecou, teve o reino dele comprometido por conta disso.
Salomão, com toda a sabedoria dele, se distraiu com as mulheres dele. A história dele narrada na Bíblia podia ser mais bonita. Adão se distraiu com Eva, em vez de focar na palavra de Deus. Olha o que deu. Eva se distraiu com a serpente, olha o que aconteceu. Querido, estabeleça focos na sua vida. Viva em função de focos na sua vida. Mas nunca esqueça do seu Criador. Nunca despreze o seu Criador nos seus focos. Apresente ao Senhor, a palavra de Deus fala, consagre ao Senhor todos os seus planos, e Ele vai abençoar. Apresente ao Senhor os teus planos, consagre ao Senhor os teus planos. Está chegando 2026, que planos você tem? Você já os consagrou ao Senhor? Estabeleça focos na sua vida e viva em função deles, mas nunca esqueça do Criador e Salvador, porque quando tudo isso aqui passar, meu querido, só vai restar a eternidade. E você vai descobrir que muitos dos focos que você estabeleceu aqui não serviram para nada. Amém? Vamos ficar em pé?